Começa agora o curso bíblico interativo As Cartas de Jesus às 7 Igrejas. Apresentação, Pastor Arilton Oliveira. Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo de Florianópolis, que alegria poder saudar você em mais uma tarde de sábado. Começa agora o nosso curso bíblico interativo e você é muito bem-vindo. Deixa eu dar também um abraço carinhoso a você que não só nos ouve, mas nos assiste através também do canal do YouTube Adventistas AC e Arilton Oliveira. Você é muito bem-vindo a mais um estudo da Bíblia. Nós estamos estudando sobre as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E hoje chegamos à igreja de Filadélfia, a 5ª igreja do Apocalipse. E obrigado você por fazer companhia a todos nós nesse estudo. Deixa eu aproveitar e oferecer para você um guia de estudo que trata do livro do Apocalipse. Você já tem o nosso guia? Apocalipse, Revelações de Esperança? Se você ainda não tem, quero oferecê-lo para você. Aqui você tem um curso bíblico de Apocalipse com 21 lições para você poder estudar e compreender mais sobre o último e mais surpreendente livro da Bíblia, o Apocalipse. E aí, quer pedir o seu guia? É um presente da Rádio Novo Tempo para você. Você pode pedir agora pelo nosso WhatsApp, 48 998 30 6498. Vou repetir, tá bem? 48 998 30 6498. Diga assim: eu quero o estudo do Apocalipse. E nós vamos então atender o seu pedido. Ou então você liga para a Rádio Novo Tempo durante a semana em horário comercial no telefone 48 3281 3080. Repetindo, 48 3281 3080. Você não paga nada por isso e vai chegar na sua casa pelos correios para você aprender mais da palavra de Deus, tá bem? E estamos recebendo mais 2 amigos para a nossa 5ª igreja, a igreja de Filadélfia. Primeiro, pastor Alex Escher. Tudo bem, pastor Alex? Tudo bem, pastor. Que bom estar com vocês aqui novamente, tanto no podcast como na Rádio Novo Tempo também, para a nossa região de Florianópolis. Pastor Alex, que foi quem escreveu, né, essas lições que a gente está estudando sobre as 7 igrejas, né, Alex? Muito bem, e eu quero aqui também falar sobre o programa que vamos ter na próxima quinta-feira, dia 9 agora de novembro, que é o Step One. Está aqui o pastor que vai nos receber lá na formosa, nova igreja Beira-Mar São José. Pastor Sidney, que é pastor lá da Beira-Mar São José, é que está nos recebendo com o programa Step One, Passo 1, Como Importar. É um programa espiritual, é um programa de empreendedorismo, é um programa para você levar os amigos com quem você está estudando a Bíblia, você que é empresário, você que é empreendedor, que quer ampliar a visão de negócios, como importar da China. Primeiro passo, primeiro container, primeiras taxas, como abrir empresa, como transformar seu negócio. Vai valer a pena, viu? Temos aqui convidados especiais, então dia 9, agora quinta-feira, a partir das 19h30. 19h30. E parece ter um site para as pessoas se inscreverem. Muito fácil, é o site do Ministério dos Empreendedores, é meadventistas.com. Muito fácil. Ok. meadventistas.com. Pronto, acessa lá, lá também tem mais informações sobre o projeto. Outras informações. A entrada é franca, não é isso? Exatamente. E todos estão convidados a participarem. E o pastor Sidney, então, como foi apresentado, Sidney Rosa, está conosco aqui para o estudo de hoje. Tudo bem, pastor Sidney? Tudo bem, pastor Arilton, pastor Alex. Eu aproveito para agradecer o pastor Alex por ter escolhido a nossa igreja para esse evento tão importante ali, né, que vai abrir portas para muita gente, né, pastor? Obrigado por ter... Eu que agradeço. A igreja nova, ela está tão bem localizada que não tem como não escolher aquela igreja. Ok. Até porque você que não conheceu a igreja da Beira-Mar São José, eu aconselho você a visitá-la. Ali tem uma estrutura incrível. Ali tem uma área que vai ser destinada a ações sociais, a projetos para a igreja e para as pessoas da comunidade. Existe uma sala lá, não sei se vai ser em breve, mas uma sala, um espaço para restaurante. Então, olha, é um empreendimento incrível, que tem tudo a ver com a igreja e a relevância que ela tem hoje para a comunidade. Muito A bem. igreja foi muito bem colocada ali. Obrigado, Convite pastor. está feito para todos nos visitar lá, né? Pastor Sidney, seja bem-vindo ao estudo, tá bem? Hoje nós vamos então para a nossa igreja de Filadélfia, que é a 5ª igreja do Apocalipse, e nós vamos então poder ter a sua participação.
você que está conectado com a gente, pode participar. E olha, esses mesmos temas que hoje estamos abordando aqui no Interativo, eles também estão sendo tratados em várias igrejas adventistas da região Centro-Sul do estado de Santa Catarina, amanhã à noite. Então fica o convite aos domingos à noite para você reprisar esse tema em uma igreja adventista perto de você. Pastor, onde eu encontro uma igreja perto da minha casa? Não sabe? Acesse o nosso site encontreumaigreja.com.br. Lá você põe o seu CEP e ele vai indicar as igrejas mais próximas do seu endereço. E você vai ser muito bem recebido em uma das nossas igrejas adventistas aqui do estado de Santa Catarina. Vamos começar então pedindo uma bênção de Deus para o estudo. Pastor Sidney, você pode nos dirigir uma oração? Vamos orar. Deus eterno, muito obrigado por termos a tua palavra disponível para ser lida, estudada e entendida. Eu queria pedir a tua bênção por esse momento de estudo, que o Senhor esteja dirigindo os nossos pensamentos e abençoando a vida de cada ouvinte e de cada amigo que nos assiste. Fica conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Sidney. Pois bem, estamos prontos para mais uma igreja, a igreja de Filadélfia, a quinta igreja do Apocalipse. Como já vimos aqui em outros sábados, no nosso interativo, essas 7 igrejas existiam nos dias de João, né? Ali na Ásia Menor. Elas foram escolhidas pela onisciência divina, porque elas estavam vivendo no primeiro século situações pelas quais o povo de Deus passaria ao longo da história da era cristã. E quando nós chegamos então à igreja de Filadélfia, nós temos que ter isso em mente. Era uma igreja que existia lá, na cidade, né, de Filadélfia, uma igreja cristã que vivia na cidade, que existia na cidade, mas ela tinha características e estava vivendo situações que se reportariam a um período da história da igreja cristã, que veremos hoje que período é esse. Pastor Alex, vamos então começar aprendendo um pouquinho mais sobre esta igreja de Filadélfia e a cidade. O que você pode nos falar para nós sobre a cidade e a igreja de Filadélfia? Depois de Filadélfia, resta apenas Laodiceia, que será a semana que vem. Ah, não é a quinta igreja, estou confundindo, então é a sexta. Nós confundimos porque no nosso guia de estudos aqui nós temos uma introdução também, anterior às igrejas, mas é perfeitamente compreensível esse fato da gente trocar. Você me perdoa então por ter trocado? Claro, é a sexta igreja aqui, a Filadélfia, né? Igreja. E a Filadélfia é a mais jovem de todas as igrejas do tempo de João. Ela foi fundada ali pelo ano 130, 138 antes de Cristo, um pouquinho antes ali de Cristo aparecer na história. Ela estava em um lugar estratégico, por quê? Porque ela era literalmente a porta da onde saíam todas as encomendas, todas as notificações de Roma para as demais cidades da Ásia. Então ela era a cidade mais extrema na questão de alcançar portos e cidades mais distantes, com todo aquele correio postal romano. Então, por isso que ela era conhecida como a porta. E a gente vai ver hoje que porta é um dos símbolos aplicados à cidade de Filadélfia. Ela teve algumas mudanças de nome. Filadélfia significa amor fraternal, o amor entre irmãos. Hoje, já numa outra linguagem, ela significa Aleserrir, que significa mais ou menos assim, ou Alaserrir, que pode significar cidade de Deus. Houve essa modificação. Antes dessa modificação atual, ela também já sofreu outras trocas de nomes, passando a se portar a nomes de personagens romanos. Mas o nome atual da cidade, então, é Alaserrir. Mais ou menos assim nessa pronúncia, né? Se chamou Flávia por um tempo, em homenagem ao imperador Flávio. Então ela teve algumas mudanças ao longo da história. Mas é uma cidade ainda, tá? Hoje é uma cidade que comporta também muitas evidências arqueológicas. Ali foram achados museus antigos, bibliotecas, teatros. Inclusive, vai citar aqui na carta, nós vamos ler depois ali certinho o texto, é importante que a gente leia, né? Para a gente compreender. A gente vai perceber que ali é mencionada uma sinagoga de judeus ali dentro da cidade, e uma sinagoga foi encontrada realmente ali nos escombros, na antiga cidade ali de Filadélfia, comprovando então arqueologicamente que essa cidade ela tinha sim a ver com aquilo que João escreveu na época que ele escreveu, né? No ano 90 ela foi
praticamente reconstruída com a ajuda imperial, já que houve um terremoto que também a destruiu. Nós falamos semana passada de um terremoto em Sardes. Esse mesmo terremoto de Sardes, depois de Cristo, no 17 mais ou menos, aconteceu ali, ele destruiu parte da cidade de Filadélfia também. Então toda a região foi afetada e ela foi reconstruída mais tarde. Então era uma região muito propensa a terremotos, a abalos sísmicos. Então nós tivemos ali várias situações de cidades que, se não completamente destruídas, parcialmente destruídas naquele tempo. Então aí nós entendemos um pouquinho da cidade, né? De Filadélfia, esse amor fraternal. Amor fraternal. Amor fraternal. Era uma igreja amorosa, será? E olha, adiantando aqui, é uma das únicas igrejas que não recebeu nenhuma demonstração negativa. Nenhuma reprovação. Nenhuma reprovação. Então devia ser uma igreja ela amorosa. Devia ser uma igreja amorosa que cumpria seu propósito. Eu estou impressionado aqui, pastor, com o pastor Alex, a riqueza de conteúdo histórico, arqueológico, né? O Rodrigo Silva que se cuide, né? Que se cuide, olha lá. Tá muito cheio de conhecimento. Não, nós enviamos ele lá para ver lá em loco, né, para voltar com toda essa informação. Tá vendo? Aprendi bem com ele. Meu professor daí da pós-graduação de arqueologia. Pastor Sidney, para cada uma das 7 igrejas, Jesus ele se apresenta de uma forma distinta, né? Houve uma revelação máxima, plena, no capítulo 1, e esta revelação do capítulo 1 vai ser destrinchada em 7 momentos das 7 igrejas. Como Cristo se apresenta, então, para esta igreja de Filadélfia? Eu vou ler aqui, pastor, os versículos, capítulo 3, o versículo 7, ele diz o seguinte, a Bíblia para a gente. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Essa é a descrição que Jesus faz de si mesmo aqui para a igreja de Filadélfia, as chaves de Davi. Essas chaves, elas representam o poder que Jesus tem de salvar, né? De autorizar pessoas que entrem no seu reino, ou, se caso a pessoa não desejar entrar no reino, ele também pode fechar. E essa descrição de Jesus é revelada aqui para a igreja de Filadélfia. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe tinha uma chave de um guarda-roupa, pastor, que trancava lá e ninguém conseguia mais abrir, né? A minha mãe guardava coisas importantes lá dentro, porque ela não queria que ninguém pegasse. E eu fico imaginando Jesus guardando a salvação, mas abrindo as portas para qualquer um que queira entrar, né? Ele só fecha para uma pessoa que fala, não quero salvação, aí a porta vai ser fechada. Agora, por que há essa referência a chaves de Davi? Então, o pastor Alex mencionou para a gente dessa questão da porta, né? A cidade de Filadélfia era chamada a Porta do Oriente. Quando o mundo romano entrava, então a igreja de Filadélfia, a cidade de Filadélfia, melhor dizendo, ela era chamada a Porta do Oriente. É por ali que as pessoas entravam para poder ter acesso ao Oriente. Então, Jesus fazendo uma referência aqui a essa estrutura geográfica de Filadélfia, e também fazendo referência a um texto lá do Antigo Testamento que fala das chaves de Davi, que são depois reproduzidas por Jesus quando ele fala para Pedro, né, sobre as chaves de Davi. E tem gente que confunde e acha que essas chaves estão na mão de Pedro. Sim, né? Muitos interpretam assim, né? Que Pedro seria a pessoa que pode abrir ou fechar para alguém. A chave da porta do céu, né? Exatamente. Tem até essas ilustrações, né, que mostram que a pessoa chegando no céu, né, tô aqui entre aspas falando isso, é Pedro que o recebe com uma chave lá, né? Mas não, aqui em Apocalipse é muito claro que é Jesus o detentor do acesso ao céu. É só ele que pode autorizar com a sua graça, com o seu sangue, a entrada nesse local, né? Talvez a expressão as chaves de Davi seja por causa da linhagem, né, davídica, né? Exatamente, a gente vê aqui na igreja de Filadélfia uma tendência aos judeus pensarem que eles tinham a salvação. E a história diz que eles se denominavam os santos, ou seja, só nós temos a verdade. Então, quando Jesus se apresenta aqui como a chave de Davi, ele está dizendo, não são os judeus. Eu sou a chave. Eu sou quem tem a salvação. Eu venho da linhagem de Davi. Então, era uma interpretação que afrontava a ideia judaica da época, da sinagoga, que é mencionada ali também no texto, em que eles tinham a salvação apenas para a linhagem judaica.
Jesus está dizendo, eu sou aquele que tem a salvação. É uma coisa interessante, ele só abre aquilo que ele realmente abre. Ele tem a decisão, o poder final de decisão sobre o ser humano, de salvação, perdição, vida eterna. É ele quem decide. E é interessante, né, você perceber que se nós estamos falando de uma carta que foi escrita no final do primeiro século, nós estamos há pelo menos mais de 20 anos depois da destruição de Jerusalém, quando aconteceu a diáspora judaica, né? Então eu fico pensando, né, ao invés deles terem aprendido com Pedro, por exemplo, e com Paulo, que deixaram bem claros que o evangelho deveria ser levado a todos os gentios, inclusive Deus deu uma visão, né, para Pedro, né, para que ele aceitasse Cornélio. Ainda assim, tantas décadas depois, os judeus se viam ainda como o povo privilegiado, né, como os detentores ali da salvação. Pois bem, você pode participar também, mandando aí no seu comentário a sua pergunta, a sua contribuição. E olha, você pode pegar depois também esse link dessa live e partilhar com seus amigos para que mais pessoas participem desse projeto. Vamos então à terceira pergunta do nosso estudo de hoje, pastor Alex. Das 7 igrejas, Filadélfia é a única que, como você mencionou há pouco, não recebeu nenhuma advertência. Ela é colocada como uma igreja fiel, uma igreja sem mácula, mas ao mesmo tempo é dito, no versículo 8 do capítulo 3, que ela tem pouca força. Isso não é antagônico? Ao mesmo tempo que ela não recebe nenhuma repreensão, é dito que é uma igreja fraca. Como é que a gente pode entender esse texto? Interessante que a visão das cartas do Apocalipse, ela traz uma visão real de quem são as igrejas, como elas são realmente. Parece que Jesus ele tira um raio-x para mostrar realmente as fraquezas de cada igreja, para elogiar aquilo que são pontos positivos. E se tem uma coisa que nós aprendemos ao longo dessas 6 cartas até aqui, é que nós devemos ter uma visão correta de nós mesmos. É importante que a gente tenha uma visão correta. Nós vamos ver semana que vem na igreja lá de Laodiceia, que é uma igreja que se acha muito rica, abastada, mas que é uma igreja que Jesus vai falar, você é pobre, você é cega, você é nu. Então, a igreja de Filadélfia, apesar de ser uma igreja pequena, ou é mencionada aqui fraca, enfraquecida, isso tem a ver com os desafios que ela enfrentava. O poder judaico sobre ela era muito grande. A perseguição ainda havia sobre ela, mas ela tinha ciência de ser uma igreja fraca. Ela compreendia a sua situação. É importante que a gente compreenda a nossa situação de verdade, que a gente analise a nossa vida e que a gente seja, de maneira assim, aberta, a gente seja sincero com a nossa condição espiritual. E isso era algo positivo na igreja. Ela sabia dos desafios que tinha, ela não havia se entregado ainda à corrupção, mas ela entendia que ela necessitava do poder de Deus. Porque quando a gente se vê fraco, quando a gente se vê falho, quando a gente se vê diminuído diante das barreiras que se põem à nossa frente, nós então somos voltados a buscar a Deus, a buscar a força espiritual para obter a vitória. E é isso que acontecia na igreja aqui de Filadélfia. Você mencionando a questão deles saberem quem eles eram, me lembrou de um livro que eu li chamado O Poder da Identidade. Né? Esse livro fala a importância de você saber quem você é e você ter clara noção da sua missão nesse mundo aqui, né? E ele faz alusão ao próprio Jesus, que foi questionado na sua essência, na sua identidade. E isso pelo próprio diabo, né? Lembra da primeira tentação? Sim. Se tu és o Cristo. Você não é o Cristo. Então ele foi questionado na identidade dele. E houve um momento que Jesus se preocupou também com essa identidade, quando ele disse para os discípulos assim, quem o povo diz que eu sou? Diante de Cesareia de Filipe, né? O que eles pensam de mim? Então Cristo teve essa preocupação. E sabe que hoje a gente vive assim num momento da história em que há muita perda de identidade, né? Tem um livro de Bauman chamado Vida Líquida, né? Que também fala isso. A nossa sociedade hoje é uma sociedade líquida. Ela, sim, não tem uma identidade clara. É por isso que a gente tem essa discussão tão grande a respeito do gênero, né? A respeito de se sentir. Estou me sentindo assim ou assado. Quer dizer, é a falta de firmeza, falta de um senso de identidade. E quando isso é corrompido como um povo, a gente perde a razão de ser. E é por isso que a gente vê tantas pessoas que às vezes têm
fama, têm dinheiro, têm tudo e tiram a vida. Elas não sabem mais quem elas são, as pessoas, Sim. né? Ou elas se adaptam a rótulos, né? Porque a nossa Uhum. sociedade tem muitos rótulos. Então, até mesmo na sexualidade, as pessoas pegam, elas olham para aquilo e falam, eu me encaixo aqui ou ali. Mas diante daquilo que Deus criou, nós somos muito mais do que um rótulo. Nós não podemos nos definir numa caixinha. Deus nos criou com tantos talentos, com tantas singularidades, que nós somos uma pessoa em si tão complexa que e não única, e né? única, exatamente. E E esse senso de ser único, de ser insubstituível, não é? Ele está se perdendo. As pessoas não são mais, ou pensam que não são mais insubstituíveis. Elas se relevam a ser um objeto, às vezes um produto do meio. E como quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente percebe que Deus nos fez com características tão únicas, que se no céu lá nós não estivermos um dia, o nosso lugar vai estar vazio. Ninguém vai conseguir ocupar aquele lugar que só nós, com as nossas características, com o nosso jeito, com o nosso pensamento, poderia ocupar. É isso aí. Estava pensando aqui, pastores, o que o pastor Alex mencionou sobre a fraqueza dessa igreja, né? Eu lembrei das palavras de Paulo, ele diz, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Aí que eu sou forte. Olha aí. E essa igreja demonstrou isso, né? Ela foi uma igreja fraca, incipiente, com poucos recursos, mas eles deram uma mensagem tão poderosa. Eu penso, pastor, que depois da igreja de Atos 2, a igreja que talvez esteve mais próxima de cumprir a sua missão no mundo foi essa igreja desse período de Filadélfia. Uhum. Então, realmente, essa fraqueza deles foi a oportunidade para Deus poder agir. Ao contrário de outras igrejas, como a que vai ser estudada na próxima semana, Laodiceia, uma igreja que se acha tão forte e acaba sendo fraca. Não teve elogios, né, Laodiceia, né? Não teve nenhum. Não teve elogios. Pastor, você mencionou aí que foi a igreja que depois de Atos está mais próxima do papel de Deus para a igreja. Nós estamos falando de que período da história? Porque a gente entende que cada uma das igrejas, elas cumprem um papel profético, porque elas representam um período do cristianismo. E a igreja de Filadélfia? Nós, no último estudo, terminamos com a igreja de Sardes, que nós acreditamos que encerra por volta de 1798. Essa data, 1798, ela é importante porque há uma profecia de Daniel 7, Apocalipse 13, é um período de tempo que aparece repetidas vezes na Bíblia, né? Que são de 1260 dias, que são 1260 anos. Então, a igreja de Filadélfia começa a partir de 1798, quando a gente sabe aquele evento histórico, né? O Papa Pio VI é aprisionado pelo Berthier, general de Napoleão, e dali para frente começa a haver uma abertura religiosa para que as pessoas possam ter mais liberdade para ler a Bíblia. Uhum. Né? A igreja romana que, de certa forma, monopolizava essa abertura religiosa até então, com os esforços que Lutero, Calvino fez, mas a partir de 1798, então, esses cristãos começam a ter mais liberdade para poder se desenvolver. Então, esse período nós acreditamos que vai de 1798 até por volta de 1844. Essa é uma data muito importante também, que vem de um outro período profético, de Daniel 8, verso 14, em que grande parte do mundo esperava a volta de Jesus para 1844. Foi um erro não de cálculo, mas um erro de interpretação do que significava a expressão purificação do santuário. E as pessoas entenderam nesse momento, né, dirigidas por um pregador batista, Guilherme Miller, que seria a volta de Jesus. E essa pregação sobre a volta de Jesus, 1844, de Guilherme Miller e os milleritas, trouxe um grande desapontamento ou uma grande provação sobre esse povo todo. É interessante que a Bíblia fala que Deus guardaria essa igreja de uma hora de provação que viria sobre o mundo todo. Talvez esse seja o momento de 1844, quando a igreja que vem de Filadélfia, ela é provada por uma mensagem da volta de Jesus que não acontece, né? Um erro de interpretação. Então nós colocamos ela, pastor, essa igreja, de 1798
até 1844 foi um período de grandes reavivamentos. Uma população imensa americana, especialmente, participou desses reavivamentos. Foi um período de lutas também, porque junto com esses movimentos de estudo da Bíblia e reavivamento espiritual, haviam também movimentos que tiveram seu berço com a Revolução Francesa, como o marxismo se desenvolvendo, iluminismo, as próprias teorias evolucionistas já começavam a aparecer, fruto do iluminismo, né? Então, com certeza foi um período que essa igreja também se sentia atacada, sufocada por outros movimentos aí intelectuais do mundo. Então, não foi um período fácil. Interessante, foi um período curto, né? Você está falando de 1798, 1854, são 46 anos, né? É verdade. Talvez é o menor período que nós temos nas 7 igrejas, né? É porque são períodos assim, ele falou da Revolução Francesa. O que mudou com a Revolução Francesa, por exemplo? Essa nova era de revolução industrial, né? Eu falo às vezes do meu pai. Meu pai, quando ele nasceu, haviam carroças na rua, andava a cavalo. E hoje nós vemos carros moderníssimos, aviões, porta-aviões, nós vemos trens-bala. Então, imagina, em 80 anos, meu pai está com 87, quanta coisa aconteceu, qual foi a revolução que esses 80 anos trouxeram para nós mesmos. Eu e o pastor Sidney, você também, nós nascemos numa era que não havia nem celular, não havia internet. Eu sou mais recente. Você é mais recente, né? Os nossos filhos, né? Essa semana eu vi um meme que me mandaram de um bebê que sai da barriga da mãe já com o celular na mão. O que vai acontecer com as próximas gerações? Ou seja, nós temos o saber se multiplicando, a ciência se multiplicando, nós temos o mundo entendendo a ciência e usufruindo daquilo que a ciência trouxe, e nós temos uma revolução que avança com cada vez mais velocidade e entusiasmo. Esse foi um período de muitos questionamentos à palavra de Deus, né? Se por um outro lado, na época das trevas da Igreja Católica, que termina em 1798, havia dogmas que fechavam a possibilidade de ler a Bíblia. A partir daqui para frente, de 1798, as pessoas têm a Bíblia, podem estudá-la na língua deles, mas há um profundo questionamento da veracidade da Bíblia. Começa a despertar isso no mundo, né? Então, sem dúvida, um período difícil para se pregar, mas a Bíblia fala aqui que eles não guardassem a minha palavra e não negassem o meu nome. Essa é uma característica desse período também. Olha aí. Interessante, né? E é dentro desse período também que vão surgir as principais sociedades bíblicas mundiais, não é isso? Também vai ser dentro desse período, certo? Tem aqui até na última pergunta, pastor, quiser mencionar aqui, né? Exatamente. Nós encontramos aqui nesse período a Bíblia sendo queimada em praças públicas, né? E, ao mesmo tempo, um despertamento para que ela pudesse ser produzida em massa. E a gente tem a primeira sociedade bíblica sendo produzida, a chamada Sociedade Bíblica Britânica, 1804. Ali foi organizada uma sociedade em que as pessoas imprimiam a Bíblia a preços mais acessíveis e disponibilizavam a todos que queriam. E dali para frente, o pastor Alex preparou para a gente aqui as datas, né? A gente tem a Sociedade Russa, 1812, Alemã, 1813, Americana, 1816, França, 1822, Suíça, 1834, Berlim, 1845, né? Então, essas sociedades foram se multiplicando pelo mundo a partir desse período aí que engloba essa igreja aí também. Olha aí. E um outro detalhe interessante, nesse curto período de 46 anos, não só houve esse surgimento dessas sociedades, mas como nós tivemos acontecimentos importantes na história, porque em 1833 houve também aquela famosa chuva de estrelas, né? É verdade. A queda dos meteoritos lá na Nova Inglaterra. Então foram eventos que foram assim surgindo e de fato levou o povo ao estudo da Bíblia. Primeiro, o maior líder do mundo religioso, o Papa, é preso. Depois você tem as estrelas caindo dos céus. A palavra de Deus recebendo uma divulgação massiva. Algo estava acontecendo, Está acontecendo, as pessoas pensaram, né? E aí entra Guilherme Miller, né? Como esse que começou um processo de estudos da Bíblia, que durou décadas, e que leva então ao ano de 1844, quando ele acreditava então que Jesus voltaria naquela data, né?
Então, foi um período muito interessante de se viver, né? Curto, mas muito intenso, né? Eu li recentemente a respeito desse período também, e é nesse período que surge o segundo grande reavivamento americano, né? Ele está dentro desse período. O movimento millerita faz parte de um movimento americano de reavivamento. Não foi só uma questão com Miller, foi uma questão da nação americana e depois espalhou-se isso para vários países. Inclusive, a gente estava uma vez na Europa e a gente teve contato com a fé Bahá'í. Você já ouviu falar sobre a fé Bahá'í, né? E aí perguntamos para eles sobre as origens. E eles disseram, nossas origens é 1844. E aí eu fiquei pensando, que interessante, né? A data, ela é uma data muito expressiva. Por isso a igreja termina por aí. Interessante que no tempo que Jesus nasceu, a gente vê o mesmo fenômeno acontecendo. As pessoas já tinham profecias revelando que algo aconteceria. Tanto que os magos do Oriente se prenderam a profecias, estudaram. Mas a gente vê vários historiadores hoje falando que havia um sentimento na época de que era um momento para algo relevante acontecer na parte espiritual do povo. Verdade. Então, quando Deus desperta o povo, num sentido de data, história, a gente vê que o Espírito vai soprando revoluções. E esse era um período de muitas revoluções. Eu imagino ali, pastor, eu volto a afirmar, né, a igreja mais parecida com a igreja de Atos 2, porque essas pessoas estavam tão impactadas pela palavra de Deus, algumas delas vendiam as propriedades e distribuíam. Elas não tinham mais interesse material porque estavam acreditando que Jesus voltaria logo e eles se desapegaram completamente, né? Eu imagino, pastor, que se essa igreja tivesse continuado depois de 1844, com esse mesmo fervor de pregação, Jesus já teria voltado. Sem dúvida, né? Talvez seria um período muito menor, o de Laodiceia, do que 40 anos. Na sua pesquisa você não colocou aí a Sociedade Bíblica Brasileira. Brasileira, não coloquei. Mas eu olhei aqui rapidinho e foi 1948. Olha aí, 3 anos depois de Berlim. De Berlim. Para ser exato, dia 10 de junho. Então, 10 de junho começa a nossa SBB, né? A nossa Sociedade Brasileira, né? E é bom que as pessoas saibam que a Sociedade Brasileira, a Sociedade Bíblica Brasileira, é uma sociedade muito séria. Todas as nossas principais bíblias têm até o selinho delas, né? Reivindicando que é um grupo de historiadores, de estudiosos, que eles fazem de tudo, pesquisas e interpretação textual, para que a Bíblia chegue à nossa mão o mais pura possível, mais inalterada do que aquilo que o texto original quis trazer. Eles têm se aprimorado cada vez que passa o tempo, né? Revendo traduções, com muita humildade eles têm visto isso, revisto traduções, e cada vez as traduções vão ficando cada vez mais fiéis ao texto, melhores para ser entendida pelo povo também. Essa, por exemplo, que eu tenho, só para exemplificar, a gente tem várias bíblias, as pessoas às vezes não... Por que tem tantas bíblias com linguagens diferentes, né? Então, essa aqui é minha, ela é a nova versão internacional. Hoje saiu uma nova agora, Nova Almeida Atualizada, que a gente vê que a Sociedade Bíblica lançou. Tem a Almeida Revista e Corrigida, a Revista Atualizada, que é a nossa tradicional, né? Almeida. Então, você tem vários tipos de Bíblia, várias versões, mas que mantém, por causa da Sociedade Bíblica Brasileira, a integridade, né? Isso é muito importante. Uma igreja não pode pegar a Bíblia, por exemplo, e colocar nela a sua doutrina, substituir textos. Tem uma religião, que eu não vou comentar o nome aqui, mas que ela simplesmente pegou os textos bíblicos e substituiu o nome de Deus por outro nome que eles acham que endossa a sua doutrina. Ou seja, eles alteraram o texto bíblico. As bíblias deles não fazem parte, não têm aprovação da Sociedade Bíblica Brasileira nem Sociedade Bíblica Mundial. Ok, pastor Alex, vamos nos aprofundar um pouco mais nos simbolismos dessa carta, né? Muito bom. Aí aparecem 3 símbolos, falamos um pouquinho da porta, da chave, da coluna. Surge também uma coluna aqui, né? São 3 símbolos, até vocês podem me ajudar aqui, eu vou ler o texto. Nós paramos aqui na leitura quando Jesus se apresentou, o pastor Sidney leu, e no versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse, então começa dizendo assim, esse Jesus que se apresentou, ele diz, eu conheço as suas obras. E eis que coloquei diante de vocês, aqui está o primeiro símbolo, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são a sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são,
mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o primeiro símbolo que transparece aqui é a porta. Eu lembro que quando eu fazia o ensino médio, no antigo UNASP, né, lá em São Paulo, tinha uma porta bem no final assim da saída do ensino médio, que quando batia o sinal do recreio, a gente saía por aquela porta para o lanche, para comprar o lanche e ficar ali com os amigos durante o recreio. E era uma porta claríssima, quando a zeladora limpava aquela porta, era um problema. E um dia eu desci as escadas e eu resolvi pular do 5º degrau da escada até a porta, sem ver que a porta estava fechada. Você imagina, né? Eu me esborrachei na porta de vidro, pensando que ela estava aberta. Uma porta aberta, ela significa oportunidade. Geralmente a gente usa essa expressão, perdi meu emprego, para mim a porta se fechou. Não é? Então, que oportunidade é essa? Era a oportunidade agora de pregar a palavra. O poder da igreja romana estava obscurecido pela prisão do Papa Pio VI. Nós tínhamos uma igreja que estava à beira de uma revolução de pensamento, de história, as pessoas estavam buscando algo. Então, o primeiro símbolo que a gente destaca aqui é a porta da oportunidade. E que Jesus faz uma ligação por ser Filadélfia a porta do Oriente, como foi mencionado aqui. O segundo símbolo que nos vem à mente aqui é a chave, que já falamos dela antes. Antes de você passar, pastor Alex, para o simbolismo da chave, um outro ponto que a gente pode ponderar também na questão da porta é que, como Filadélfia termina o seu período em 1844, e como o pastor Cine tinha mencionado, né, o mundo, assim, Guilherme Miller e vários cristãos que foram chamados de milleritas, e nós estamos falando de um grupo representativo, né? Chegaram a cerca de 100 mil nos Estados Unidos, esperando Jesus voltar em 1844. E ele não voltou. E depois, então, chegou-se à compreensão de que eles haviam acertado a data e errado o evento, que não era a volta de Jesus, mas o início de uma nova fase do ministério de Cristo no santuário. Então, esta porta que se abre também pode ser uma alusão a uma porta que se abriu no céu para que Jesus começasse agora, em 1844, uma nova fase do seu ministério. E quando ele diz que eu sou aquele que fecha e ninguém abre, ele está falando que ele está fechando uma porta que tinha a ver com o ministério sacerdotal, que ele exercera por 1813 anos, e agora ele começa um ministério sumo sacerdotal. Então também podemos ver uma alusão, né, a essa porta no santuário que se abre. É nesse período que a gente está estudando, até estudamos aqui alguns domingos atrás também na igreja do pastor Sidney, né? Que é o duplo ministério de Cristo, que ele vai do lugar santo para o lugar santíssimo, o que acontecia na terra no santuário também. Exatamente, uma boa, é bem relevante a gente mencionar isso em questão de porta. Até para contextualizar esse movimento millerita, esse revivamento de estudo da Bíblia, né? Essa expectativa que foi criada do breve regresso de Jesus, né? Quando a gente fala em chave, indo para o segundo modelo aqui, segundo instrumento, chave é a autoridade de Jesus Cristo. Só ele tem para julgar também. E a gente passa então a falar também que um dia essa porta ou essa chave será virada e a porta será fechada. Haverá um tempo em que não haverá mais oportunidade de salvação. Até aqui nós temos a porta aberta, franqueada, né, a todos que queiram passar por ela. E o terceiro símbolo é bem interessante, que ele usa aqui dizendo que vai nos transformar em coluna. E ele está dizendo o seguinte, dentro do contexto da nova cidade, ele fala aqui da Nova Jerusalém. Jerusalém não haverá terremotos. Como eles estavam vivendo um período de terremotos, tremores de terra, destruição, nós na nova terra não teremos mais esse terremoto, a consequência do pecado, da morte, da dor. A igreja será então indestrutível. No momento ela é fraca, no momento ela é perecível, ela pode morrer, as pessoas podem ser perseguidas, mas um dia ela será uma igreja indestrutível, ou seja, será transformada numa coluna que ninguém tocará.
Ninguém poderá destruir. E Jesus também é essa própria coluna. Nós temos que mencionar que além de sermos transformados numa coluna, Jesus é a própria coluna da igreja. Ele é a espinha dorsal. Ele é o centro da existência da mensagem da igreja. Então, porta aqui é oportunidade da igreja, a chave é a autoridade de Cristo e a coluna é a segurança do vencedor. Podemos definir assim. Coisa incrível. É para essa igreja que é feita a promessa de que falo-ei coluna no santuário do meu Deus? É para essa igreja também? Essa igreja. Okay. Eu falando sobre essa coluna no santuário de Deus, minha memória está falhando agora, mas eu ouvi, se eu não me engano, do pastor Rodrigo Silva, eles encontraram em Filadélfia colunas de antiga sinagoga, o Alex já mencionou isso pra gente, do 6º século, e essas colunas da sinagoga, ali em ruínas, eles encontraram alguns nomes gravados nas colunas. Foram 3 colunas, se eu não me engano. 3 colunas? 3 colunas, com nomes de deuses de imperadores romanos, né, ali. Eu não estou lembrado, pastor, eu não vou agora confiar na minha memória, mas, se eu não me engano, eles acreditavam que nessa sinagoga eram nomes de judeus que talvez foram homenageados por terem ajudado na construção da sinagoga. A gente faz isso de vez em quando, né? A pessoa ajudou numa construção, bota lá um tijolo com o nome dela e tal, né? E o fato de Deus dizer o seguinte: eu vou te transformar numa coluna do meu santuário e vou escrever em você, coluna do meu santuário, o meu nome. É algo interessante, né? Da gente saber que no reino dos céus, né, esse santuário do céu, há uma lembrança, uma referência a esse povo fiel de Deus que foi na igreja de Filadélfia. Eu pensei que você estava se referindo a um achado de colunas que levavam o nome de deuses antigos. E eu lembro de um deles que é a deusa Vitória, que eles tornavam responsável por aquela estrutura estar em pé, né? Mas é interessante isso aí, até porque quando a gente entrar agora na última fase do texto, a gente entende que há uma mudança de nomes aí. Você viu como nesse texto há uma promessa de mudança de nome? Se a gente vai lá para o finalzinho, a gente começa a ler assim, ó: escreverei neste o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, também escreverei nele o meu novo nome. Por que é mencionado tantas vezes essa mudança de nome? Porque a própria cidade de Filadélfia mudou tantas vezes, chegou a se chamar Neo-Cesareia, Flávia, até tornar-se aquilo que nós vemos hoje como a cidade com o nome definitivo de hoje. Então, o que ele está dizendo? Vai haver uma troca de nomes também. Vocês vão ter o nome definitivo. E aqui ele cita Nova Jerusalém. Ou seja, o nome definitivo da cidade de Deus será Nova Jerusalém. Olha quantas lições espirituais, né, podemos extrair dessa carta, né? Você está percebendo a riqueza da Bíblia e é por isso que a gente quer que você se aprofunde no estudo do Apocalipse. E a gente está oferecendo para você que nos ouve, para você que nos assiste, o guia Apocalipse Revelações de Esperança. Esse aqui é um curso bíblico completo do livro do Apocalipse, com 21 lições para você estudar e aprender mais sobre esse último livro da Bíblia. É um presente da Rádio Novo Tempo para você. Quer pedir o seu impresso? Você que nos assiste, que nos ouve em qualquer lugar do Brasil, você pode pedir. Aqui está o telefone, 48-3281-3080. Você pode ligar em horário comercial, você será atendido nesse telefone, ou então mande agora mesmo, né? Pode ser agora, sábado à tarde, a gente vai atender o seu pedido também, para o nosso WhatsApp 48 998 30 6498. Repetindo, 48 998 30 6498. Basta você dizer assim: eu quero o curso do Apocalipse. E a gente então vai fazer contato com você para você receber esse lindo guia em sua casa. Pastor Cid, na carta termina falando de uma promessa que Jesus faz, né? Ele diz que venho sem demora. Como é que a gente entende uma carta que foi escrita no final do 1º século, já se passaram quase 2000 anos, e isto, como entender? Não está havendo uma demora? Excelente pergunta. Essa expressão de Jesus, pastor, ela aparece repetida durante todos os períodos da história, representadas aqui pelas igrejas, né? Com exceção de Esmirna, uma igreja que sofreu muita perseguição, e Jesus fala assim: para você eu vou te dar, você não vai sofrer a segunda morte. Então, para eles a esperança era da ressurreição. As demais igrejas, em todas elas, há uma referência à volta de Jesus.
Porque não importa o período em que as pessoas viveram da época da história, o povo que viveu seguindo a Bíblia sempre teve a esperança da volta de Jesus. A gente pode dizer que sempre houve um povo adventista, um povo que aguardava a volta de Jesus, seja no primeiro século, Paulo que fala lá para a gente, né? E nós os que estivermos vivos, né? Ele se inclui entre os vivos, olha, eu vou estar vivo quando Jesus voltar. Ou seja, a igreja lá de Filadélfia, sempre houve uma esperança da volta de Jesus e uma esperança apressada da volta de Jesus. O pastor Alex mostrou para mim aqui as expressões, né? Venho a ti, lá de Éfeso, dar-te-ei coroa da vida de Esmirna. Pérgamo, vem a ti sem demora, Tiatira, até que eu venha. Sardes, virei como ladrão. E Filadélfia, então, venho sem demora, essa expressão. Sem dúvida, sempre o povo esteve aguardando a volta de Jesus para breve. Nunca houve um momento da história que as pessoas disseram, olha, Jesus vai demorar para voltar. A expectativa da volta de Jesus é sempre iminente, não importa o período da história. Só, não sei se posso dar spoiler, só muda esse padrão para a igreja de Laodiceia, né? Porque ali Jesus não vem. Mas vamos deixar para a semana que vem, não vou falar. Pode falar, é interessante. Para a igreja de Laodiceia, Jesus não vem, ele está às portas, né? Ele está às portas. Então, é para a gente sempre uma reflexão, pastor. Não importa o período em que a gente esteja vivendo, às vezes os sinais intensificam um pouquinho mais. Guerras, terremotos, tudo isso aí. Às vezes o mundo experimenta uns períodos breves de calmaria, mas não importa o período que a gente viva, Jesus sempre está dizendo para a gente, eu estou vindo sem demora. Não tem como. É por isso que aparece a expressão bastante no Apocalipse, né? E o detalhe é o seguinte, né? Ninguém espera a volta de Jesus mais do que uma vida, né? É verdade. Então, por mais que esperemos, será apenas uma vida. Essa história da volta de Jesus, ela confronta alguns que já têm muito tempo de fé. A gente volta e meia ouve histórias de pessoas que desistiram, né? O meu pai acreditou que Jesus voltaria. Meu pai envelheceu, morreu, Jesus não voltou. Minha mãe, minha avó antes deles. E a gente vê pessoas desistindo, pensando, é uma promessa vazia. Nós temos que entender que o tempo de Deus é outro tempo, não é o nosso. Se Jesus tivesse voltado há 30 anos atrás, 35, eu não teria tido a chance com a minha família de conhecer a verdade. Se Jesus tivesse voltado semana passada, sábado houve um batismo, nós acompanhamos, essa pessoa que se batizou sábado talvez estivesse fora da oportunidade de ter ouvido a palavra de Deus, né? Então, há um aparentemente atraso, mas lá em 2 Pedro 3, verso 9, está escrito assim, né? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, verso 9. Então a gente vê uma paciência, uma graça de Deus em, às vezes, postergar esse tempo para que mais pessoas conheçam o Evangelho. Tenham a oportunidade de transformar suas vidas, né? Amém. Pastor Sidney, suas palavras finais para os nossos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo, então, depois dessa bela carta à Igreja de Filadélfia. Meu desejo é que a gente possa viver esse amor de Filadélfia de novo no nosso período de renúncia, de estudo da Bíblia, um período em que a gente, sem dúvida, recebeu o Espírito Santo para poder cumprir a missão. Então, meu desejo para todos. Amém. Pastor Alex? Eu desejo que a gente possa manter a fé, manter a visão no foco, na volta de Jesus, fazer de tudo para guardá-lo, jamais perder a esperança, mas com um brilho no olhar a gente esperar Jesus voltar, por que não dizer assim, na nossa geração, né? Crendo que tudo se cumprirá. Amém. Obrigado, amigo ouvinte, você que nos acompanhou ao longo do interativo de hoje, a você que nos assistiu aqui no YouTube, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que todos os sábados, às 15h, temos um encontro marcado para o nosso curso bíblico interativo. Estamos estudando aí as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Esse mesmo tema será reprisado em uma igreja adventista na região centro-sul de Santa Catarina, amanhã à noite. Todos os domingos à noite, às 20 horas, você pode aprofundar esse assunto em uma de nossas igrejas e você é o convidado. Se não sabe o endereço de alguma, acesse o site encontreumaigreja.com.br e você vai descobrir uma pertinho de você. Quero mais uma vez oferecer o nosso guia, Apocalipse, Revelações de Esperança.
é um presente da Rádio Novo Tempo para você. Você pode mandar agora a sua mensagem pelo WhatsApp, o seu pedido, no 48 998 30 6498. Ou então, você liga para nós durante a semana no horário comercial, no 48 3281 3080, tá bem? Peço o seu guia e você será abençoado com esse material riquíssimo do livro do Apocalipse. No sábado que vem, a gente vai voltar para a última igreja, né? A igreja de Laodiceia. E aí vamos encerrar então nossa série. Esperamos todos vocês sábado que vem às 15h. Pastor Alex, o senhor pode fazer uma oração para terminar o nosso programa de hoje? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por esses momentos de estudo que tivemos aqui. Que tua mão repouse sobre cada amigo que está nos ouvindo pela rádio ou através do podcast. E que a nossa mente esclarecida pelo poder do Espírito Santo possa, Senhor Deus, descansar nas promessas que foram nos deixadas aqui hoje. Amém. Abraça todos que estão longe, distantes ou perto, e que possamos em Cristo Jesus viver esse amor fraternal, esse amor Filadélfia, amor entre irmãos, até que um dia possamos receber Jesus nas nuvens dos céus. Amém. Nos abençoa, Pai, é o que pedimos, em nome de Cristo. Amém. Amém.